No vídeo de hoje vai ser assim, ao ar livre. Como era no tempo dos profetas, como era no tempo da igreja primitiva. Decidi falar sobre a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Uma pequena aula ensinando o que é a verdade, quem é a verdade. Acompanhem o vídeo e reflitam juntos comigo. Vem com Tio Fera! Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Mas afinal, vocês sabem o que significa conhecereis a verdade e ela vos libertará? A verdade é Cristo, Yahushua HaMashiach. Como pode haver verdade em uma mentira? Porque disseram que o nome dele era Jesus, mas aí descobrimos que não existiam palavras com J, nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego, nem no latim. Começam as incoerências daí, porque as pessoas vão dizendo, não, é apenas uma tradução. Aí a gente vai para a regra do português e diz que nome próprio, nem apelido se traduzem. Só se traduz nomes de objetos. Por exemplo, carro é car em inglês, mas carro é um objeto, não é? Então, estamos traduzindo objetos. Nomes de pessoas não se tocam, não se traduzem. Aí entra aquela questão. Não existiam palavras com J. O nome dele é um nome hebraico, porque justamente vem do tetragrama. O tetragrama é o nome do Criador. Também é outra mentira que os crentes contam. Não, o tetragrama é metade do nome do Criador. Como pode ser metade em 4 letras? Não existe isso. A metade do tetragrama seria justamente a palavra aleluia. Porque alelu é louvem e Yah é uma parte do tetragrama. Alelu junto com Yah. Vamos começar por alelu. Alelu quer dizer louvem ou adorem. A palavra alel em hebraico quer dizer louvar ou adorar. E alelu é a forma imperativa no plural. Então é literalmente adorem. A segunda parte da palavra que é Yah. E ela é parte do nome de Deus. É uma pergunta que eu recebo bastante aqui sempre nos comentários. É o nome de Deus em hebraico? O nome de Deus em hebraico a gente também chama ele de tetragrama. Tetra por serem 4 letras. E as letras são Yud, Rei, Vav, Rei. Se Yah é uma parte do tetragrama, então Yau é o tetragrama completo. Justamente o tetragrama. 4 letras que dão origem, que falam exatamente, expressam o verdadeiro nome do Criador. Ele deixou o tetragrama justamente para que as pessoas soubessem o seu nome. Inclusive na Bíblia fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome. O povo judeu é o povo Yaldim. Então, Yaldim significa povo de Yau. Os nomes dos profetas, Matitial, que é Mateus, Irmial, Jeremias, Ishaial, Isaías, ou seja, todos têm o nome Yau. Não tem mais como fugir. O nome do Criador só pode ser Yau. E aí entra a pronúncia do tetragrama. Yud, Rei, Vav, Rei, que significa o Criador eterno. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma aula de um rabino explicando a importância e o nome do Criador, como é realmente, falando sobre o tetragrama. O tetragrama é o principal e mais especial dos nomes de Deus. Esse nome, na verdade, se nós falamos que cada um desses nomes de Deus, dos 7 nomes, ele está ligado com uma das emanações, com uma das sefirot, e na verdade, na linguagem do Zohar, ele é um dos utensílios utilizados por Deus para
fazer a sua manifestação, o tetragrama, ele é um nome geral, ele é um nome genérico e ele não é considerado na linguagem do Zohar um utensílio e sim uma luz. É uma luz que reveste todos os 10 utensílios das emanações. É interessante que ele é composto por 4 letras, cada um com um significado. Se você pega o Yud na verdade é um pontinho, é a menor letra. Ele significa que Deus fez o Tzimtzum, ou seja, existia a luz infinita e Deus agora faz a contração da luz infinita para a criação do universo. A gente sabe que nessa criação, depois do Tzimtzum, Deus vai criar 4 mundos. Ele vai criar o mundo da emanação, da criação, da formação e da ação. Então esse nome de Deus, ele ilumina, ele preenche cada um desses mundos. Então Deus utilizou o nome do tetragrama para fazer a criação do universo, mesmo o Tzimtzum, que é essa contração. A gente tem no canal um vídeo sobre Tzimtzum, sobre luz infinita, vale muito a pena você dar uma conferida sobre esse tema. Esse nome, ele também, na forma da escrita dele, ele demonstra que Deus é o criador do tempo, porque se você pega o Yud, o Rei, o Vav e o Rei, no hebraico bíblico sai que Deus é Hayá, ele existiu ou ele foi, Rovê, ele é, e Irie, que significa será. Ou seja, ele é ao mesmo tempo, ele é passado, presente e futuro. Isso significa, não é que Deus é infinito, é mais. Ele é o criador dessa dimensão que nós conhecemos como tempo. Então isso está aludido exatamente nesse nome. É um nome, como nós falamos, tão sagrado que ele só é permitido pronunciá-lo no grande templo pelos sacerdotes. Então nós nunca pronunciamos esse nome e o rei Davi fala sobre isso nos Salmos. Ele traz, como está escrito, que essa é a minha lembrança de geração por geração, ou seja, eu tenho um nome eterno e uma forma de lembrança de geração em geração. Então tem um nome que é um nome essencial, que é o tetragrama, mas a forma dele ser lembrado é de outra forma. Comumente, sejam nas rezas, seja no próprio estudo, quando nós vamos pronunciar, por exemplo, na leitura da Bíblia, no rolo da Torá, então quando vamos pronunciar, ao invés de pronunciar o tetragrama, nós utilizamos outro dos nomes de Deus, que é o nome Amonai. Então essa é a forma, mesmo na escrita, normalmente, se não é um livro sagrado, se a gente só está dando uma aula, a gente não coloca no quadro negro escrevendo o tetragrama completamente numa carta, só no rolo da Torá e em livros sagrados é que ele deve aparecer. Essa é a forma correta da gente cuidar da santidade do nome de Deus. Também há que saber que são nomes que não podem ser apagados. Os 7 nomes, mas mais importante, esse primeiro. Meus amigos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é Yahushua HaMashiach. A verdade é que a religião evangélica é construída à base de mentiras. Por isso que, conhecendo a verdade, as pessoas se libertam, porque justamente elas saem do sistema religioso que aprisiona. Por isso que Yahushua falou: conhecereis a verdade, me conheçam, e vocês sairão do sistema onde justamente os religiosos tentaram assassinar o Messias. Eu acho interessante demais. O pessoal tenta assassinar o Messias por religiosidade e as pessoas presas na religiosidade, cuspindo na cruz até hoje. Então, gente, reflitam. Se conhecer a verdade é se libertar, então se libertem. Saiam do sistema religioso que aprisiona, justamente inventando dogmas e regras
que nem foi Deus que inventou. O evangelho antigamente era pregado assim, andando nas ruas e não enfurnados dentro de um templo. Aí as pessoas dizem, mas Cristo pregava dentro do templo. Pedro também. Pedro, quando entrou dentro do templo, foi justamente para libertar as pessoas. Porque quando ele pregou o evangelho, muitos saíram dos templos. Ou seja, por causa disso que Pedro foi preso, justamente por falar a verdade. E Yahshua pregava dentro dos templos com a mesma finalidade, retirar pessoas dali. Inclusive tem uma passagem na Bíblia em que o Criador diz: todo aquele templo que se comportar como judeu, sem ser judeu, é sinagoga de Satanás. Gente, é um desafio fazer um vídeo andando e pregando o evangelho, falando e caminhando. Mas o Messias fazia isso ao ar livre, porque ao ar livre ele consegue atingir muito mais pessoas do que enfurnado dentro de um templo. E o evangelho foi feito para isso, para alcançar vidas, libertá-las e jamais aprisioná-las. Bem, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalho para fazer. Beijo do tio Fera. Fui.